Vamos lá para a programação do curso. Esse é um curso que foi desenhado principalmente para o nutricionista, né? Então, a gente vai ter algumas disciplinas, por exemplo, nessa parte de aspectos legais, esses aspectos legais da profissão estão voltados para o nutricionista. São poucas horas, né? De um curso de mais de 550 horas. Nós temos aí, por exemplo, nessa parte inicial, mais ou menos umas 8 horas que nós também abordaremos aspectos relacionados a regulamentações da categoria. Outros profissionais de outras categorias são muito bem-vindos. Nós tivemos um interesse grande de outros profissionais que tiveram contato com o conteúdo programático e entenderam, né, que é um curso que vai agregar na sua prática, vai trazer um diferencial também para o mercado, e vocês são muito bem-vindos. A única coisa é que esses aspectos legais da categoria profissional nós direcionaremos, né, para o nutricionista, porque foi um curso inicialmente aí desenhado para essa categoria profissional. Mas, como eu disse, das mais de 550 horas, nós vamos ter essa disciplina, que vai pegar mais ou menos aí umas 8 horas da carga horária, e uma que eu vou mostrar mais para frente, que é uma disciplina voltada para alimentos funcionais e substâncias bioativas, que a parte dos alimentos funcionais vão ser mais direcionados para o nutricionista, uma vez que é quem trabalha, né, com o alimento de uma forma mais específica, com uma alegação, por exemplo, uma aplicabilidade nesse contexto funcional. Muito bem. Então, temos aqui algumas disciplinas que vão dar uma base, uma estrutura para que a gente consiga fazer prescrições, né? Ou que a gente tenha aí um bom conhecimento, um bom alicerce para as prescrições eficazes ou efetivas e seguras. Então, a primeira disciplina vai ser Introdução e Aspectos Legais relacionados à fitoterapia, aos alimentos funcionais e substâncias bioativas. Depois a gente entra com fitoquímica, farmacologia aplicada à fitoterapia e substâncias bioativas. E aqui, gente, uma grande base para que a gente entenda metabolismo vegetal, o que são os metabólitos primários, secundários, o que nos interessam na fitoterapia e nas substâncias bioativas, como que elas são produzidas, o que interfere nessa produção, quais são aspectos relacionados à botânica que a gente precisa compreender, que estão diretamente vinculadas à prescrição, aspectos da farmacocinética. Então, como que esses metabólitos serão absorvidos, distribuídos, metabolizados, excretados, isso tem tudo a ver, né, com a prescrição de substâncias. A farmacodinâmica, quais são os efeitos farmacológicos que a gente pode esperar, as classes químicas principais, né, como que a gente sai desse ponto de vista teórico para ir para a prática, né? Como que a gente carrega essas informações, e vocês vão ter o melhor professor para falar sobre isso, que é o professor Luiz Marques, e outras, né, informações aqui sobre a química dessas substâncias que vão impactar diretamente lá nas nossas escolhas. Interpretação de documentos de comprovação de uso tradicional em fitoterapia, quais são as legislações vigentes da Anvisa, e aqui legislação para todas as categorias profissionais, porque são as legislações, as regulamentações da Anvisa. E essa disciplina é fundamental, porque em fitoterapia a gente pode prescrever com base em evidência científica, então a gente vai atrás dos estudos clínicos, né, para ancorar a nossa prescrição, que geralmente é o que a gente sabe fazer melhor, até pela formação baseada no modelo biomédico, mas a gente também tem a possibilidade de prescrição com base no uso tradicional reconhecido. Mas de onde vêm essas informações? Como que a gente usa, né? Quais são as restrições, as limitações, mas também as possibilidades. Que documentos são esses? Como interpretar? Então, a gente tem uma disciplina só para isso, ok? Então, a gente vai ter bastante segurança para prescrever com base em uso tradicional reconhecido, que é diferente de uso empírico, que é diferente de uso popular. E outras disciplinas fenomenais. Então, farmacotécnica, né? Dificilmente os cursos de pós trazem farmacotécnica para a gente. Então, a farmacotécnica aplicada à fitoterapia. Então, lá no finalzinho, o que dá para misturar, que tipo de cápsula eu uso, se eu vou usar um corretor de sabor, é compatível, não é compatível, essas alterações que eu faço na prescrição. Então, aqui estou falando de uma forma muito superficial,
mas vocês também vão ter aulas muito boas em farmacotécnica com um profissional que é a Fernanda Magalhães, uma farmacêutica que tem know-how, ela trabalha há muitos anos com isso, ela ensina, né, ela capacita muitos profissionais da área, não só farmacêuticos, mas muitos profissionais da área, nutricionistas, médicos, biomédicos também que acabam prescrevendo, psicólogos, dependendo, né, da área de atuação também, tem algumas possibilidades prescritivas, dentre outros, né? Nós temos hoje os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais. Desculpem se eu esqueci alguém, são muitas categorias profissionais e que tem a cada dia, né, utilizado como ferramenta a fitoterapia e outras práticas integrativas e complementares em saúde. E aí vem o professor Marcos Furlan, com a sua expertise, o engenheiro agrônomo, falando sobre o processo de cultivo, pesquisa, desenvolvimento de produtos, comercialização, controle de qualidade, sustentabilidade das plantas medicinais e fitoterápicos. Então, a gente vai entender toda essa cadeia. O professor Furlan tem uma mega formação também nessa área, e experiência e vivência, né? E vai trazer uma grande base para a gente, porque a gente precisa entender todo esse processo também para fazer uma prescrição mais interessante, né? Vamos entrar na aplicabilidade, então, na fitoterapia, sistema digestório, sistema imunológico, microbiota intestinal, sistema respiratório, geniturinário, na oncologia, entendendo também quais são as possibilidades, mas principalmente quais são as limitações, né, nessas prescrições, sistema nervoso, músculo esquelético, doenças degenerativas, gestação, lactação em crianças, aqui principalmente as limitações, né, e algumas poucas possibilidades prescritivas, fitoterapia no esporte, na atividade física, no exercício, né? Resistência à insulina, a resistência à insulina, dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial, tireoide, algumas disfunções em tireoide, fitoterapia e suplementos alimentares, bem como substâncias bioativas na estética. Então, aqui a gente consegue explorar muito, né, esse mundo aí das substâncias. Fitoterapia na saúde da mulher e do homem. Vamos ter uma aula longa, inclusive, né, para treinar, para simular as prescrições, que essa é uma parte também que gera um pouco de insegurança nos prescritores, entender como a gente vai traduzir todas essas informações, colocar num receituário para quem for dispensar esse fitoterápico ou a substância bioativa, o que for que a gente estiver prescrevendo, para que dispense exatamente aquilo que a gente planejou, né? A nossa melhor decisão tomada ali de decisão para aquele paciente. Porque o que acontece muito é, na hora do prescritor passar essa informação para o receituário, nem sempre a informação é compreendida como o prescritor deseja ou que ele imaginou ali para o seu paciente, né? E aí a gente vai discutir alguns casos, vai pensar nas melhores opções, se faz uma associação, se não faz, se faz, quais são os critérios para essa associação, com base no que vocês já tiverem de farmacotécnica, com base no que vocês tiverem em farmacocinética, farmacodinâmica. Então, vai ser um momento que a gente vai conseguir sincronizar tudo isso, certo? E com a base legal também, né? O que pode, o que não pode ser feito e como pode ser feito. Conhecendo produtos disponíveis no mercado, essa disciplina é fantástica. A proposta é a gente apresentar para vocês o que tem na época, vai depender da época, né? O que a gente vai ter de produtos disponíveis no mercado, tanto para comercialização de forma industrializada ou acabada, quanto dos insumos, né, farmacêuticos, insumos da farmácia de manipulação. Isso é muito bacana, porque uma coisa é ver o que a literatura traz e outra coisa é o que temos no mercado brasileiro. Como que a gente prescreve isso, né? Qual é a composição, que característica tem? Vai ao encontro do que a literatura aborda ou não, né? O que a gente vai ter que pensar na prática? E a gente vai ter também uma disciplina muito semelhante a essa, mas com substâncias bioativas. O que nós temos no mercado industrializado e o que a gente tem lá no mercado
magistral. Olha que interessante, né? Que curso que traz esses detalhes tão importantes para a prática clínica. E aí vamos ter uma base muito robusta para que vocês consigam também fazer as melhores prescrições, considerando o indivíduo, né, como um todo, que tem aí, a gente precisa considerar aspectos relacionados à nutrigenômica, nutrigenética, epigenômica nutricional, ética, né, ética profissional, como buscar, a gente viu, uma das primeiras disciplinas nós teremos aspectos relacionados ao uso tradicional reconhecido, mas a gente também continua tendo a oportunidade de fazer pesquisa, buscar uma base aí para prescrição em relação ao que tem de evidência clínica, né? Então, como interpretar esses artigos científicos, como aproveitar essas informações dos estudos clínicos para a nossa prática clínica. Interpretação dos testes genéticos cada vez mais presentes, interpretação dos exames laboratoriais, resgatar alguns aspectos relacionados ao metabolismo, e microbiota intestinal, que não tem como estar desassociado, né? Tudo que a gente fizer vai passar por microbiota, a gente vai ter interferência da microbiota nos produtos que a gente prescreve e os produtos que nós prescrevemos vão interferir em microbiota. Então, a gente vai aprofundar nisso também. A terapia, que hoje é considerada aí uma prática integrativa e complementar em saúde, nós vamos dar ênfase em própolis, certo? A própolis ou o própolis feminino ou masculino aí substantivo, nós temos mais ou menos 8 horas de formação específica em própolis, e aqui pensando mesmo nas possíveis indicações terapêuticas, quais são as evidências científicas. Eu incluí enzimas e probióticos, que era algo que não estava previsto, mas consegui ali ajustar a programação, porque tem muitas dúvidas, existem muitas dúvidas em como prescrever essas enzimas, quais são as unidades, né, de atividade enzimática que a gente vai utilizar, como fazer as conversões, probióticos, o que a gente tem de fundamentação científica, quais são as alegações também de propriedades funcionais. Vão ser 2 aulas bem interessantes e muito úteis para a nossa prática. Nutrição vegetariana e interface com fitoterapia e substâncias bioativas, bem como alimentação viva, por quê? E aqui eu acho que é importante a gente ressaltar, cada dia mais indivíduos acabam manifestando, né, a sua escolha por uma alimentação vegetariana ou algumas outras linhas como alimentação viva, e outras, tantas outras, e acho que é importante, como é um curso de pós-graduação voltado para a prescrição de substâncias, a gente precisa entender qual vai ser a interface com esses pacientes que têm, né, essa forma de se alimentar e de buscar escolhas também em relação ao mercado da fitoterapia e substâncias bioativas. Vai ser uma disciplina mais curta, mas eu acho que vai dar uma base boa para a gente pensar nisso também e considerar. E tem uma outra disciplina muito bacana, que é sobre punks, que não vai ser usada, né? Essas plantas alimentícias não convencionais não serão direcionadas para uso como fitoterápico, como na fitoterapia, mas elas têm uma interface, né? Algumas delas, inclusive, são usadas na fitoterapia, mas a gente vai trazer uma abordagem de como que elas podem ser inseridas, quais são essas punks, quais são os riscos também de utilizá-la no dia a dia, mas ter uma visão bem ampla, né? E que possa trazer algum benefício para a gente na prática clínica. Então, é uma disciplina bem interessante e para a gente também fazer um recorte, né, de como que é o uso da punk, como que é o uso da planta na fitoterapia, vai ser bem legal, porque hoje se fala muito em punks e a gente não pode ficar fora disso. E essa disciplina são mais de 60 horas, são algumas aulas, né, com 2 professores sensacionais, a Deise Lopes e o Leandro Medeiros, que vão trazer, uma nutricionista e um farmacêutico, que vão trazer para a gente como utilizar os óleos essenciais, tanto na fitoterapia, bem como na aromoterapia. Por quê? Vocês vão ver lá com o professor Luiz que o óleo essencial é um derivado vegetal, certo? E sendo um derivado vegetal, a gente usa na fitoterapia. Mas tem uma outra prática integrativa e complementar em saúde, que é a aromaterapia, que usa justamente o óleo essencial como substância prescritiva. E isso também vai possibilitar ao profissional, e aqui especificamente ao nutricionista, que tem uma regulamentação mais rigorosa em relação à carga horária de formação, a possibilidade
possibilidade de sair com um certificado também em aromaterapia, para registrar no Conselho, a gente vai ver isso na aula de regulamentação, para registrar no Conselho Federal de Nutricionistas e estar habilitado, após a aprovação do regional, para prescrever também aromaterapia como uma outra prática integrativa. Isso vai ser muito bacana. E para os outros profissionais que não têm uma restrição em relação à carga horária de formação, vão ter uma boa base aqui para prescrever de forma segura, né? Com bastante tranquilidade esses óleos essenciais. E aí a gente vem para algumas disciplinas mais voltadas para substâncias bioativas. Então, a aplicabilidade clínica dos alimentos funcionais e substâncias bioativas. Aqui, como eu mencionei, essa parte de alimentos funcionais mais voltadas para o nutricionista, mas como a gente vai ter sempre o alimento funcional vinculado à substância bioativa que vai ser retirada, né, extraída desse alimento, todos os profissionais conseguem aproveitar, várias categorias, né, profissionais vão conseguir aproveitar essas informações. E aí, entramos no que tem disponível no mercado para que a gente faça as melhores escolhas, entenda qual é o leque de opções para prescrição. E no finalzinho ali do curso, a gente vai trazer um pouco da ótica, né, do uso da fitoterapia, ou melhor, das plantas medicinais em outras racionalidades em saúde. Eu separei duas principalmente, que são fitoterapia na medicina tradicional chinesa e a fitoterapia na Ayurveda. A gente não vai abordar a fitoterapia na medicina antroposófica, certo? E uma outra racionalidade em saúde, ou racionalidade médica, né, assim definida pela Madel Luz, é a homeopatia. Só que a homeopatia não usa só plantas, vocês vão ver que a homeopatia também usa outros produtos, outras substâncias, inclusive de origem animal. No nosso país não pode entrar produto que tenha aí substâncias, né, de origem animal, mas a gente vai entender a homeopatia de uma forma geral, como que utiliza a planta e as outras substâncias. Não são disciplinas para vocês estarem habilitados, né, para prescrição com base nessas racionalidades, mas para a gente entender quais são as interfaces e até onde vai a fitoterapia com base, né, no modelo biomédico, que é o modelo que a gente vai seguir no nosso curso de pós-graduação.